Está vendo só? Isso aí é uma história colocada em função do que é errado, da mentira. Aí você começa a aparecer as coisas. Pô, aí você sabe, os religiosos, eles contam outras histórias. Para justificar isso, eles dizem que João Batista morreu no ano 30. Mesmo que tivesse morrido no ano 30, ele passou 10 meses na prisão, então Jesus teria que andar um ano para trás para poder ser batizado por João Batista, né? Outro diz que Jesus Cristo nasceu 7 anos antes do ano 1, para poder encaixar as coisas, encaixar com a idade do tempo de Herodes, etc. Tal. Aí você vê, eles não sabem nem quando foi que Jesus Cristo existiu, ele nasceu, sabe? Não sabe quando morreu, não sabe que ele nasceu 7 anos de diferença. Eles estão tentando ajeitar a história para lá e para cá, para poder encaixar a lenda na verdade, mas não consegue, tá bom? Bom, tem muita gente que afirma que Jesus existiu por causa do próprio calendário. Se tem calendário antes de Cristo e depois de Cristo, ele diz, olha, está vendo? Então acontece que um monge chamado Dionísio resolveu tocar esse calendário no século VI. Pois é. Então, o que era, na ocasião, 757 do calendário romano, passou a ser o ano 1 do calendário cristão. Acontece que essa história de Jesus, ela está um pouco mais curta do que, na verdade, esse calendário. Então, ele começou a ter problemas na hora de acertar isso. Né? E avisaram para ele. Né? E começaram a aparecer erros como esse. Se ele chega para o calendário, a história de Jesus, um pouquinho mais para lá, ele falta do lado de cá. Se chega para cá, falta do lado de lá. Quer dizer, se ele corrigir o nascimento de Jesus para 7 anos antes, aí acontece falta do lado de cá. Se ele chega para cá, acontece erro do outro lado. É isso aí, entendeu? Flávio José escreveu muito sobre João Batista. Páginas e páginas a respeito da história dele, os problemas que ele teve com o rei Herodes, etc. Muito do que nós sabemos, hoje em dia, pela história, veio através do escritor Flávio José, certo? Ele era um judeu. Bom, Flávio José escreveu, inclusive, sobre Pilatos, né? Que deveria ter tido uma interação com Jesus, mas não escreveu nada sobre Jesus. Como é que pode? Você está vendo as coisas? Vai somando. Eu sei que você fica arranjando desculpa para cada coisinha que eu falar aqui, cada vez que eu mostrar uma divergência dessa, você arranja uma desculpa, mas vai somando. Tá. Meu amigo, o Apocalipse foi escrito em 68, certo? Dizem que por João. Eles querem fazer confusão, porque o único João que existiu foi João Batista, certo? Mas esse João é um tal João Evangelista que não existiu, que é um mito. O Evangelista apareceu não sei de onde, a mesma mãe de João Batista e tal, uma confusão. Agora eu te digo, seja qual for o João que escreveu o Apocalipse, não teria escrito sobre Jesus? Se for João Batista que batizou o próprio, se for João Evangelista que escreveu a respeito dele, não é? Tá certo? No entanto, o Apocalipse não fala sobre Jesus. Como é que pode ser isso? Sabe o que fala? Sobre o quê? Sobre um Cordeiro de Deus que tem 7 chifres e 7 olhos. Não é Jesus, compreende? Então, vai somando isso aí, depois você me explica, tá bom? O Herodes, a gente já sabe que foi um imperador mau. Ele matou a mulher dele, matou os 2 filhos, então é considerado um rei mau, um imperador mau. Por que nós sabemos disso? Porque ele tinha uma biografia. Da biografia dele que nós sabemos a respeito da têmpora de Herodes, que ele era um sujeito mau, entendeu? Agora, essa mesma biografia não conta nada a respeito de perseguição sobre Jesus e de morte de criancinhas. Não tem. Na biografia, na história não tem. Tem no conto, na Bíblia, mas não tem na história. Né? Agora você me explica isso. Em Mateus 2.1, diz o seguinte, que Jesus veio ao mundo no tempo de Herodes. Tá certo? Tá bom. Isso é muito bonitinho. Acontece que o Flávio José, não é? Diz que esse rei morreu no ano 753, ou seja, 4 anos acima do calendário cristão. Como é que pode
Jesus Cristo ter chegado o tempo de Herodes, e Herodes morreu 4 anos antes dele chegar. Fica difícil você explicar tudo isso que eu estou te colocando aqui, tá? A verdade é que a Bíblia mistura os fatos verdadeiros com as mentiras, com as ilusões, com a fantasia deles, certo? Mas você, quando coloca uma junto da outra, você vê que não late. Aí você começa a descobrir a verdade que Jesus Cristo não existiu. E nem a história dele, a história, o conto dele, no primeiro século não existia. Agora você faz as contas aí, certo? Você sabe o que é um apologista? O apologista é um cara que defende uma causa. Ele é um defensor de alguma coisa que ele acredita, que ele protege, que ele quer muito. Então, Justino, que o catolicismo chama de São Justino, nasceu no ano 100. Bem, acontece que Justino era um desses apologistas cristãos, ferrenho. Ele era considerado como o tio do cristianismo. O tio do cristianismo. Nasceu no ano 100. Acontece que ele só começou a escrever sobre Jesus a partir do ano 151. Porque 50 anos, ele não falou nada a respeito de Jesus. Por quê? Não é? Se era uma pessoa tão conhecida assim. Olha, a mesma coisa entre os apologistas, tem outros tantos que pertencem à história e que não falaram sobre Jesus. Por exemplo, Tassiano, Irineu, Atenágoras, tem uma porção deles aí. Nenhum deles nunca escreveu nada sobre Jesus antes do século II. Justo de Tiberíades era um historiador muito conhecido na região e naquela época. Ele escrevia sobre a religião do povo, principalmente dos judeus, e ele escreveu, para você ter uma ideia, desde Moisés até o ano 50 do século I. Era um camarada muito detalhista, ele contava as histórias dos reis, dos acontecimentos todos religiosos, é uma extensão muito grande, né? No entanto, não escreveu nada sobre Jesus. Passou pelo ano 1, passou pelo ano 33 e foi embora até o ano 50 e não tomou conhecimento de Jesus Cristo. Agora você explica, né? Como é que pode ser? Você pode explicar. Eu vou contar para vocês o pior de tudo, o inconcebível. Filon de Alexandria, certo? Ele nasceu 10 anos antes de Cristo e morreu com 60 anos. Então, ele viveu na época de Jesus. Ele tem encontrado com ele pelo caminho e apertado a mão. Olá, Jesus, como é que vai? Tá? Esse cara era conhecido como o pai do cristianismo. Está entendendo? O pai do cristianismo. Ele era um apologista cristão também, dos mais conceituados. E só os textos dele só não entraram na Bíblia porque ele não escreveu sobre Jesus. Filon de Alexandria escreveu até sobre Pilatos, que interagiu com Jesus, né? Aquele que lavou as mãos. Mas ele não escreveu sobre Jesus, nada. Agora você me explica como é que pode isso? Né? Foi um cara, um conterrâneo legítimo. Muita gente diz assim, mas fulano de tal foi conterrâneo de Jesus, Flávio José, conterrâneo de Jesus. Não, Flávio José não foi conterrâneo de Jesus, mas Flávio José nasceu no ano 37, certo? Então, lá quando ele escreveu, eu estava por mais de 50 anos depois. Então, mas esse foi, certo? O que é? Agora eu vou dizer para você, para complementar essa história. No primeiro século, certo? Entre as províncias de Roma, que Roma conquistou tudo que estava ali em volta, certo? Existiam 40 historiadores, escritores, poetas, inclusive, entendeu? Sendo que, em todo o século I, mas sendo que uns 10 deles viveram na mesma época que dizem que Jesus viveu, naqueles primeiros 33 anos, certo? Viveram naquela época, naquele período, naquela localidade. Eles poderiam ter esbarrado com Jesus na rua também. Olá, Jesus, tudo bem?